A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Meus irmãos, graças a Deus por mais oportunidade. Estamos aqui para meditar na palavra do Senhor. Vamos continuar o Salmo 9, porque o celular aqui descarregou e não deu para terminar, não é? Ainda que colocou aqui o carregador, mas ficou chiando e não deu para terminar. A gente meditou no Salmo 9, no verso 1, e Deus foi segurando aqui, mastigando no Salmo 9, verso 1. E eu creio que sim, Deus falou com muita gente. Você que vai entrando, vai compartilhando, vai chamando os irmãos, onde esse salmo chegar, essa palavra de Deus chegar, que o Senhor fale fortemente em cada coração, para a igreja do Senhor, que Jesus edifique, para aqueles que não são cristãos, que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, e que você venha para Jesus, amém? Então vamos orar, pedir a bênção do Senhor, e que Ele abra a porta da palavra, para nós entendermos o que Ele quer falar conosco. Ore comigo. Pai da glória, Pai das luzes, Pai dos espíritos, Senhor, Deus amado Pai, Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade, pedindo perdão dos meus pecados e pedindo a tua misericórdia sobre a minha vida, que a tua palavra foi aberta, Pai, foi exposta, e eu peço que o Senhor venha falar conosco. Abra a porta da palavra, nosso coração está aberto para entendermos e compreendermos o que tu queres, Senhor. Fala com a tua igreja, fala com aqueles que ainda não são convertidos, e aonde chegar, Pai, não sei a hora, o ano, o dia, o momento, mas quem parar para assistir, Pai, não vai parar em vão, porque é o teu Espírito Santo que vai segurar. Nos ajude, tem misericórdia de nós, glorifica o teu nome mais uma vez, como único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Eu te peço, já te agradeço, em nome de Senhor Jesus. Amém. Salmo de número 9, crente. Vamos ler ele todinho novamente e vamos entrar onde Deus quer falar conosco. Se der, eu creio que dará, vamos destrinchar ele todinho. São 20 versos. Não te esquece, esse vídeo aqui eu baixo, jogo lá no meu canal PR Erivaldo Silva Oficial. Vai lá no YouTube, se inscreve, me procura e deixa teu joinha lá. Salmo de número 9. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltearei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Pois quando os meus inimigos retrocederam, caíram e pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o nome deles para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se as assolações, tu arrasaste as cidades, e sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, fará juízo aos povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai seus feitos entre os povos, pois inquire do derramamento do sangue e lembra-se dele, não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor, vê a aflição que me causam aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. As gentes enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado ficou o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno, sim, todas as gentes que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se frustrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, e sejam julgadas as gentes diante da tua face. Infundem-se-lhes temor, Senhor, para que saibam as nações
que não são mais do que homens. Amém? Salmo de Davi, primeiro salmo de louvor e oração. Falamos desse primeiro e segundo verso, onde Davi fala da sua intimidade, sua voluntariedade, dizendo: eu te louvarei. Falamos que é um pronome pessoal, eu, singular, isso dependia de Davi, era ele, o impulso dele, não era obrigatório. Ele sentia essa necessidade por conhecer quem é Deus e voluntariamente ele fez essa promessa: eu te louvarei. Louvar é elogiar. Falei do provérbio que 15:8, né, que Deus ele não aceita oração de ímpio. Provérbios 15:8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é seu deleite. Então Deus se deleita na oração dos retos, dos justos, ou justificados pela fé do Todo-Poderoso. Conforme Gênesis 15:6, creu Abraão no Senhor, e isso foi imputado por justiça. Então Deus defendeu, considerou a culpa de Abraão, tornou-ele de culpado para inocente, inocentou Abraão. Então não é todo mundo que Deus aceita a oração, não é todo mundo que Deus aceita os seus elogios, não. Pecador, né? Estou falando do homem pecador. Mas se Deus aceitou de Davi, porque Davi foi justificado, foi perdoado. Davi, apesar de ser israelita, descendente de Abraão, e de Davi viria Jesus, Davi, ele foi aceito por Deus, porque era um homem quebrantado, humilde, reconhecia que não era nada diante do Senhor, e prometeu apenas a Deus, diante dos ídolos que tinham ao seu redor, e prometeu apenas o Senhor: eu te elogiarei. E Deus aceitava aqueles elogios. Falamos também que Deus sonda as palavras, a intenção, os sentimentos, a vontade e o prazer. Você estava barganhando, querendo tapear Deus. Por isso que Deus recebia aqueles elogios do pobre Davi. E hoje Deus só pode aceitar qualquer elogio se for no nome de Jesus. João 14:14, tudo que pedir no meu nome será feito. João 15:7, se vós estiveres em mim, minhas palavras estiveres em vós, tudo que pedir será feito. João 14:6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No Antigo Testamento, Cristo estava aqui sendo adorado por Davi. No Novo Testamento, na Nova Aliança, o Cristo é Jesus. E Deus, o Pai, só pode atender se for pelo próprio Filho. Quem diz amém por isso, crente? Em João, no capítulo 8, Jesus traz uma revelação amarga para qualquer um que pensa que pode ser aceito por ele. João 8 não, João 6. Depois que Jesus faz aquela multiplicação dos pães, né, 5 pães e 2 peixinhos, no outro dia uma multidão veio atrás de Jesus para fazer dele rei. Então Jesus disse: trabalhe pela comida, né, que não perece. Qual é, Senhor? É a obra que meu Pai me deu para fazer. E ele disse: eu sou o pão da vida. João 6:48. Eu sou o pão da vida, se alimente desse pão e não do pão que pereceu, né? Aleluia, glória ao nome de Jesus. O Senhor diz aqui, João capítulo 6, o versículo de número 35 em diante, Jesus lhe declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Na verdade, esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. Em outro versículo, Jesus diz: ninguém vem a mim se o Pai não conceder. Oh, glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. E é muito, muito impactante, é muito forte essa frase do próprio Senhor. O versículo 57, Jesus diz: como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é o
como o caso de vossos pais que comeram do maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Aleluia. Então, o Senhor lhe fala aqui no versículo 36, que no versículo 37, João 6:37, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. O próprio Senhor disse que ninguém vem a ele se o Pai não trouxer. Aleluia. O Pai é quem dá para o Filho. Tanto é em João 17, Jesus diz isso: as almas que tu me deste, as almas que tu me deste. Então isso aqui, dando só uma pincelada, é muito interessante falar isso aqui, porque Davi estava crendo no Cristo que viria. O Cristo já veio. E hoje só podemos chegar a Deus, elogiar a Deus, só se for no nome de Jesus. Não tem Maria. 1 Timóteo 2,5, só existe um mediador. Vamos ler aqui para não falar só por cima. 1 Timóteo, capítulo 1, capítulo 2, versículo 5. Porque existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Tem mais referência aqui para a gente citar, 2 Coríntios 5, 14 ao 21. 2 Coríntios 5, 14 ao 21. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, senão para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, quem vem para Jesus não vive mais sua vida, vive para Ele. Assim daqui por diante não conhecemos ninguém segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, todavia agora já não conhecemos deste modo, de maneira que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Ou seja, através de Jesus, Deus reconciliou o ser humano arrependido. E através do arrependido, Deus, através do Espírito Santo, está trazendo para ele pela fé em Jesus. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Louvado seja Deus. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha, meu Deus do céu. Porque, versículo 19, porque Deus estava em Cristo, poder do Pai através do ungido Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo, o sistema corrompido de Satanás. Deus estava resgatando todo aquele que acreditava em Jesus. Deus não imputou sobre os homens seus pecados. Jesus disse: eu não vim condenar ninguém, eu não vim julgar, eu vim salvar o mundo. Jesus não veio mostrar na cara o pecado dos pecadores, né? E por nós, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha para aí. A palavra de Deus no cristão salvo é a palavra de reconciliação para quem crê. Quem não crê morre e vai para o inferno aguardar o juízo final. Mas quem crê vem com a palavra do crente. Veja como isso é impactante para a igreja. A palavra de reconciliação está em nós para o evangelismo. E como muitos cristãos são mornos e estão dando náuseas para o Senhor, e ele vai vomitar, porque não tem a reconciliação dentro deles. Misericórdia. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Deixa eu pular que isso aqui não é o tema não. Aleluia. Isso aqui basta para dar uma explanação bem rápida, porque o foco aqui é o Salmo 9. Mas pega essa pincelada como o único mediador, aquele que está entre Deus e os homens. Jesus está no meio, mediando, não é? Pegando na mão de Deus e na mão do pecador redimido, resgatado, perdoado e reconectando ao Pai. Por essa razão, Davi elogiava a Deus e Deus recebia. E hoje, Deus só recebe se for no nome de Jesus. Não tem como escapar.
É o nome sobre todo nome, Filipenses capítulo 2. A ele foi dado pelo Pai um nome que é sobre todo nome, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. É no nome de Jesus que Deus aceita elogio. Por isso você vê aqui as músicas que não colocam o nome de Jesus. Tem que vigiar, hein? Então Davi diz que elogia o Senhor e falamos que é de todo o coração. Aí vem aqui, sentimento, vontade, prazer, desejo por Deus, que é espírito. Então Davi tinha uma fé tremenda, uma confiança tremenda, porque ele colocou toda a alma dele voltada para louvar, elogiar um ser que é invisível. Isso é como uma coisa de doido. Mas Davi sabia muito bem que esse ser invisível, ele é visível pela fé. Aleluia. Contarei todas as tuas maravilhas. E esse contar as maravilhas, evidentemente lá desde a criação do Éden, do dilúvio de Noé, da destruição de a destruição de Sodoma e Gomorra, a ascensão de Abraão, o que Deus fez com Isaac, com Jacó, o que Deus fez no Egito, abatendo ali o Egito, quebrando as forças de Faraó, o braço de Faraó, né, as forças dele, com as 10 pragas, o que Deus fez com o seu povo de Israel, abrindo o mar vermelho, tirando água da rocha, mandando maná, as codornizes, 40 anos rodando no deserto, a roupa não envelheceu, a sandália ia crescendo junto com os pés, coluna de nuvem durante o dia por causa do sol escaldante, coluna de fogo durante a noite, o gelo da noite, né, a frieza da noite. Todas as maravilhas que Deus fez, o Rio Jordão que Deus parou, a morte dos judeus rebeldes ali no deserto, e as maravilhas de Deus, os milagres de Deus, os atos sobrenaturais do Senhor, ele pisando no Monte Sinai, a voz dele falando no meio do fogo, só Moisés subindo ao monte, as tábuas dos 10 mandamentos. Davi está dizendo, contarei, ele faz uma promessa, ele faz um juramento, contarei todas as tuas maravilhas, inigualáveis, inigualáveis. E hoje em Cristo, falamos das maravilhas de Deus Pai, ou Cristo que estava operando, não é? Porque não era só o Pai, era a Trindade operando no Antigo Testamento e a Trindade operando no Novo. Então as maravilhas aqui não é apenas Deus Pai, é a Trindade. Nunca Deus Pai trabalha só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade que se chama Deus, trabalhando unidas. Então a maravilha aqui, as maravilhas são dos três. Aleluia. E tudo que Davi conhecia, tudo que ele sabia, o que ele não via e que contavam para ele, a história do seu povo e os inimigos de Israel que foram abatidos. E Davi diz, contarei. E ele faz esse juramento diante do Senhor. E através agora de Jesus, nascimento de Jesus, contamos as maravilhas de Maria, que engravidou pelo poder do Espírito Santo, sendo virgem. O poder de Deus através do anjo Gabriel, que deixou Zacarias mudo porque ele duvidou. Isabel, que era uma mulher idosa, engravidou de João Batista. As maravilhas do Senhor. Os bebês sendo mortos, Jesus escapando, João Batista escapando, Natanael escapando. Os magos foram ali dando presente, incenso, ouro e mirra. Jesus crescendo e ensinando ali no templo, junto com os mestres judaicos da lei, aos 12 anos. Aos 30 anos, Jesus sendo batizado no Rio Jordão. João Batista, né? Porque João Batista, o Espírito Santo vem como pomba. Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, tentado pelo diabo. E Jesus expulsa Satanás, os anjos vêm e servem ao Senhor. Tudo isso é maravilha, crente. Jesus expulsando demônios, Jesus curando doentes, ressuscitando mortos, fazendo cegos enxergarem, surdos ouvirem, mudos falarem. Jesus acalmando o vento, acalmando o mar. Aleluia. São as maravilhas do Senhor, fazendo a água do casamento virar o melhor vinho. Oh, glória a Deus. Tirando febre daqui, fazendo o paralítico andar ali, andando por cima das águas. Eita, Deus grande. Deus no Antigo Testamento parando o sol para dar vitória a Josué, guardando Noé na arca com vários animais, Noé e a família. Glória a Deus. E no Novo Testamento, no mistério de Jesus, né, morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, e deu o poder à igreja primitiva, né, ali em Pentecostes. E as maravilhas do Espírito Santo, né, operando o Espírito Santo pela igreja. E até hoje, Deus fazendo suas maravilhas. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Ele é o Deus
das maravilhas. E Davi disse, contarei. Isso aqui é para todo crente. Os céticos, os leigos, os incrédulos, que não quer saber de Deus, não está nem aí. Isso aqui é para crente. Jesus disse, não dê pérolas aos porcos. Você não pode contar as maravilhas de Deus para quem está com o ouvido tapado. Ó. Quer nem saber. Você conta, João 8,47. Jesus disse, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus, é do diabo. Não, todo mundo é de Deus. Eu sou filho de Deus. Mas olha o que a Bíblia diz. Vamos para João de novo. Primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Tem que te provar aqui que a Bíblia ensina. Versículo de número 5 em diante. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Sem falar Mateus 13, a parábola do semeador, né? Que Jesus disse que o diabo vai ali e rouba a semente, que é a palavra do coração daqueles que escutam, mas não praticam. Então isso é muito sério. Contar as maravilhas de Deus, contar os milagres extraordinários dele. Aleluia. Então não conte para qualquer um. Conte para aqueles que creem em Jesus. Outra palavra duríssima. Segunda carta de João, o apóstolo João. Só tem um capítulo. A segunda carta dele. Veja, que você não deve contar para todo mundo. Versículo 9, 10 e 11. Todo que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte em suas mais obras. Quer mais uma lapadinha? Quer uma cajadada? Tito, carta de Paulo a Tito. Contarei, mas só deve contar para quem crê, irmão. Por isso muitos não se convertem, porque não creem. Não creem. Tito, capítulo 3, o versículo 9, 10 e 11 também. Evita, porém, controvérsias insensatas, genealogias e discussões e contendas acerca da lei, porque são inúteis e vãs. Adverte o homem herege, que causa divisões, depois de admoestá-lo, aconselhá-lo, uma primeira e segunda vez, rejeita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Que outra cajadada? 1 Timóteo 6, não vou ler não, mas Paulo diz a Timóteo ali, olha, não dá ouvido não, que está delirando, ó, soberba de palavras, está delirando, rejeita. Tanto João quanto Paulo a Tito e Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 6, fala de pessoas que não estão nem aí, ó. Conversa com herege, fala uma, fala duas, não quer saber, evita, já está condenado. Porque as maravilhas de Deus não são para qualquer um não, tem que crer. Assim como estou ministrando a palavra do Senhor, é só para quem crê. Jesus diz, não tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Aleluia. 2 ou 3 que creem, que acreditam. Jesus perguntou aos cegos, vocês acreditam que eu posso fazer isso? Cremos, Senhor. Vai, a fé de vocês salvou. Na hora, eles voltaram a enxergar. Aí você conta um negócio desse, aí vai examinar, vai estudar. Quantos estão pesquisando os milagres de Jesus? Quer dizer que Jesus é fraudulento, fraudou aqui, fraudou ali. O mar vermelho, que o mar não se abriu. E tantas outras pesquisas aí para distorcer
a veracidade da palavra de Deus. Então, Davi está dizendo, contarei todas as tuas maravilhas. Aprendemos uma lição aqui, olha. Só conta para quem é crente, que o diabo tem seus filhos. E os filhos do diabo não estão nem aí para Jesus. Não acredita nas obras extraordinárias de Deus. Então vigia para quem tu estás contando, crente. Vigia. A Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjo de luz e envia mensageiro como se fosse da justiça. Então cuidado, que nem tudo que brilha é ouro e nem todo aquele que se diz cristão é cristão, hein? Romanos capítulo 8, Paulo diz, se é, olha que palavra terrível, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ó. Carta aos Romanos capítulo 8. Você está com a Bíblia aí, leia. Se você não tiver, acompanhe. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículos, vou ler, os 7, 8 e 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Estar na carne é um dia aqueles, olha, que um dia ouviram a palavra, entenderam o evangelho e desprezaram. Os carnais. Dizem que são crentes, mas são carnais. Faz a própria vontade da carne. Vós, porém, os crentes de Roma, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Cuidado para quem você está contando as coisas do Senhor. As coisas do Senhor são acreditadas por fé. Não vê, mas acredita. Então toma muito cuidado. Davi sabia muito bem para quem ele ia contar. Ele faz uma promessa. Contarei as tuas maravilhas. Então ele tinha um foco certo, um alvo certo para contar. Tanto é que no decorrer aqui do Salmo, ele fala dos ímpios. Aí, ó. Então tem o grupo certo para quem se deve contar. Aleluia. Então vigia para quem você está contando as visões, as revelações do Senhor. Vigia. Até aqui na mensagem tem um público certo, né, para alcançar a igreja e aqueles simpatizantes da palavra do Senhor. Porque na igreja de Atos, a igreja primitiva, tinham simpatizantes da fé. Aleluia. Olha aí Atos capítulo 4. 4 não. Atos capítulo 3. Capítulo 2 ainda. Atos capítulo 2, depois do Pentecoste. Versículo de número... versículo 41. Atos 2, versículo 41 em diante. De maneira que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra. E naquele dia foram acrescentados à igreja quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e repartindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Caía na graça do povo. Veja você, tinha gente que estava ali, ó, caindo. Os apóstolos, a igreja primitiva estava caindo na graça do povo. Quer dizer o quê? Tinha gente ainda ali, pessoas que ainda não estavam convertidas, mas eram simpatizantes da fé. Em Atos 19, falando de maravilhas, Deus, através de Paulo, Atos 19, versículo 11 e 12, Deus, pelas mãos de Paulo, realizava maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais tocados por ele eram levados aos enfermos, os quais eram curados, e espíritos malignos os deixavam. À sombra de Pedro, as pessoas ali doentes iam para a sombra de Pedro e eles eram curados pela fé em Jesus. Não era Pedro, não era a sombra de Pedro que fazia nada, mas o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro e o nome de Jesus, que dava a cura. Então, maravilhas extraordinárias. E essas maravilhas que Davi contava na época dele, a mesma coisa é o que Deus opera hoje no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E Deus pode nos usar
para operar maravilhas extraordinárias, sim, é quem Ele quer. 1 Coríntios 12, o Espírito Santo derrama os dons ali para quem Ele escolhe. O dom de maravilha, né? Que é a operação de milagres, sobrenatural, morto ressuscitar, surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, cego enxergar. Esse é o dom extraordinário de Deus para nós seres humanos. E não é todo mundo que tem que saber disso. Se eu fosse falar só nesse versículo aqui, meu Deus, quantos milagres. Em Mateus capítulo 8, Jesus cura ali aquele leproso. Senhor, se tu queres, pode me fazer limpo. Jesus disse, eu quero. Tocou e foi limpo. E ele diz, vai e não conta a ninguém. Te apresenta sacerdote. É como? Quantos milagres Jesus disse assim, vai, fica calado. Aí o camarada vai lá e sai gritando. Então, contou. Em Atos 3, Atos 4, né, o paralítico, ele pedindo esmola. A Bíblia diz que ele saiu ali cantando, né? Aleluia. É Atos 3, é isso mesmo. Aí tinha um homem ali, né? Paralítico. Tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levante e anda. E aquele me levantou, saltando, cantando, contando. Pedro e João foram presos pelo sinédrio dos saduceus e mandaram eles se calarem. Pedro disse, importa obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos ficar calados daquilo que a gente viu. Aleluia. Temos que contar as maravilhas do Senhor, crente. Glória. Então vamos aqui para a reta final do Salmo de número 9. Davi disse, em ti me alegrarei. Verso 2. E saltearei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Elion, ó Deus Altíssimo. Veja, em ti me alegrarei, ficarei contente, ficarei feliz. Em ti é meu acontecimento alegre. Em ti, Davi está expandindo aqui, explanando aqui os seus sentimentos por Deus que é invisível. Como é que tu vai ficar alegre com alguém que tu não vê? Hein? Mas Davi está dizendo, em ti me alegrarei e saltearei, pularei, o poder da emoção dele aqui, de prazer. Então Deus é prazeroso, o Criador é prazeroso para quem crer nele. Lembra de João, o apóstolo, colocava a cabeça no peito de Jesus, era o prazer que ele tinha de colocar ali, crente. E a gente vê aqui como Satanás ele pegou em bombacheando por ele querer ser Deus, e Deus expulsou e preparou o lago de fogo para eles e a terça parte dos anjos que se rebelaram. E em Deus, crente, vai se alegrar e vai saltar de prazer. Isso é para pouquíssimos. Pouquíssimos. Porque Deus é alegre. Romanos 14, 17, Paulo diz que o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então vale a pena em Deus. Davi diz, em ti me alegrarei. Tu está se alegrando em quê? Aleluia. O que é que está trazendo essas emoções fluindo? Hein? Teu marido, tua esposa, teus filhos, teu dinheiro, tua casa, teus bens materiais, teus bens intelectuais. O que é que te alegra? O que é que te faz saltar de prazer? O que é que substitui Deus? Aleluia. Veja, não era a coroa de Davi, não era o reinado de Davi, não eram as mulheres de Davi, não era a fama de Davi, era o Deus de Davi. Que Deus possa ser a tua alegria, terra. Que tu possa saltar de prazer também no Senhor. Tenha essa experiência com Deus. Invoque o nome dele. Romanos 10 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Não era em Baal. Veja bem, para você me compreender aqui, do jeito que Deus me ilumina, você tem que saber quem é Deus para poder saltar de prazer quem ele é. Por que Davi está dizendo, em ti me alegrarei, saltearei de prazer? Eu já falei no Salmo 8, você tem que conhecer quem é o Senhor, quem ele é, não pelo poder que ele tem de fazer maravilhas, milagres, para saltar de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Por que Davi está colocando ele de Altíssimo? Porque os deuses, na época de Davi, Baal, o deus do trovão, da chuva, da agricultura, Astarote, Moloque,
tantos deuses soberanos, mas Davi diz, tu és altíssimo. Olha o superlativo de alto. Tu não é alto. Baal, Astarote, Moloque, Camus, ai meu Deus, o deus do Filisteu, Dagon e tantos outros são altos, mas tu, Senhor, é altíssimo. Hoje, Maomé é alto, Allan Kardec é alto, os orixás da Umbanda, Quimbanda e Candomblé, eles são altos, são. Os santos católicos, tem cada imagem de escultura, é alto mesmo, viu? É bem grande. Mas o Senhor é altíssimo. Eita, darabacala shuriande sorebedehai. Ele é altíssimo, crente. Eita. E essa declaração de Davi é um atributo de Deus. Ele é o Elion. É como se o Espírito Santo dissesse assim, ó, realmente, eu sou alto não, altíssimo. Ele habita no terceiro céu, entre as nuvens, galáxia, sistema do universo, espaço sideral, e ao terceiro céu, que o olho nunca chega lá. Mas ele está lá no terceiro, ele está aqui também no primeiro. Ele está lá e está cá e tá calabai, achai. Ele está aqui e está lá, ó. Oh, glória, ele é onipresente. Mantri, terig, oforig, revorig, tecante, oh, rai. Quebra, Deus, quebra as setas na mente de muita gente que me assiste. Espírito Santo, quebra para te adorar, Senhor, porque tu és o Altíssimo. Então, se alegrar nele, saltar de prazer nele, cantar louvores, elogios, olha aí, usar as palavras nas músicas, porque ele é o Deus da música, é ele que dá a sabedoria da música. Cantar, soltar as palavras palavras melódicas, fazer harmonias, fazer rimas, poemas e louvar o teu nome, tem que conhecer ele. Jamais você vai louvar, jamais você vai cantar sem você conhecer. Aleluia. É necessário conhecer a ele. Aleluia. Capítulo 9, versículo 23. Eu preguei ali, Lâmpada de Deus, o livro de Jeremias, eu estudo, né? Quando cheguei no capítulo 9, eu meditei sobre isso aqui. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, se gabar, se elogiar, glorie-se nisto, em mim conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz Adonai. Eu poderia citar assim, né? Mas eu queria citar no capítulo e versículo, para você, quando abrir a Bíblia, você ler lá também. Então, para elogiar a Deus, louvar a Ele, saltar de prazer, cantar louvores, tem que conhecer. Deus não se gabe não o homem na sua força como Sansão, na sua sabedoria como Salomão. Não. Quem se gloriar, quem se gabar, se gabe disso, em me conhecer. Oh, glória. Tu conhece o Senhor? Tu conhece o Senhor? Jesus em João capítulo 10, Jesus disse, as minhas ovelhas não seguem estranho, elas escutam a minha voz. João capítulo 10, abra a tua Bíblia aí, crente, aleluia. Versículo 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pasto. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vendo o lobo se aproximar, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque trabalha por dinheiro, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, elas me conhecem. Olha a frase do versículo 14, elas me assim como o Pai me conhece, eu também conheço o
Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para retomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu papai. Jesus diz: eu conheço meu pai, chefe, meu pai me conhece, minhas ovelhas me conhecem, elas não seguem nenhum estranho, não. Também uma lapadinha que Jesus dá aqui, uma cajadada na cabeça de alguns judeus corruptos, em João o capítulo 8, acho que é o capítulo 6, é o capítulo 6 ainda de João, que a gente leu logo no começo, versículo de número 44, que eu queria falar. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Olha aqui. Mas está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. O Senhor diz aqui, é João 6 não, 6,44, o que Deus quis aqui para me lembrar para poder ler. O 40. Ai, Jesus, é João 5, meu Deus. É isso mesmo. João capítulo 5, crente. O versículo de número... Deixa eu achar aqui. Eu vou ler o 39 até o 47. João 5, 39 e 47. Examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus estava num embate aqui, num debate com vários judeus que incrédulos. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória da parte dos homens. Uma coisa tremenda. Mas bem vos conheço, que não tendes vós o amor de Deus. Não tem o Espírito Santo. Eu dizer assim que não tem o Espírito Santo é porque Romanos 5,5, o amor de Deus foi derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se não tem o amor de Deus, é porque não tem o Espírito Santo que dá o amor de Deus. Ele tem o espírito do diabo. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, o aceitareis. Aqui Jesus está falando do anticristo. Aí como podeis crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem somente de Deus? Aqui basta, porque Jesus fala que é Moisés que vai acusar diante do Pai. O que eu quero falar? Davi conhecia Deus para elogiar e cantar. Você conhece Deus? Outro se vier, aí Jesus diz, vocês aceitam, mas Deus rejeita, a mim vocês me rejeitam. É isso que eu quero frisar. Para cantar, elogiar, engrandecer a Deus, hoje em Cristo Jesus, você tem que conhecer quem é Deus. Primeiramente, Ele é Deus, o único Deus verdadeiro. João 17, Jesus diz, Pai, glorifica o teu nome como o único Deus vivo e verdadeiro. João 17,3. E a Jesus Cristo quem tu enviaste. Então ele é o único ser soberano, supremo, sublime, altíssimo, magnânimo, a maior autarquia, a maior eminência. Nele existe a maior supremacia. Ele está acima de tudo e de todos. Glória ao nome do Senhor. Louvores e adoração ao Rei da Glória. Daio, canto, redarabacanaramantriafa. Eita Deus, aleluia. Oramantrio, darabacanto, reva sobre a canto, mantritergio. Ele é grande, glória. Dereviantio, raço e canto, fa. Ele é grande, crente, ele é grande. Ah, como Deus se agrada. Ele é grande, ele é grande. Ele é o único Senhor. Todos os restos são servos. Ele é o único Senhor. Nem o diabo só é Senhor dos demônios. Que o diabo e os demônios são servos. Tem que adorar o Senhor Todo-Poderoso, crente. Lavadaia, candaraia, lavachaya, anderredaio e cantiofá. Aleluia. O Senhor está presente. Glória a Deus. Só Ele é Deus, crente. Só Ele é Senhor.
Ele é o Criador dos céus, da terra e do mar, das nuvens, das estrelas, das galáxias, via-lácteas, nebulosas, buraco negro, sistemas solares. Ele é o Criador com a sua palavra. Oh, glória a Jesus. Ele é o Deus justo. Ele é o Deus compreensivo, como já falei. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus santo. Ele é o Deus zeloso. Ele é o Deus imortal. Ele é o Deus que habita na luz inacessível. Ele é o Deus que é luz. Ele é Deus que é fogo consumidor. Ele é reto. Ele é juiz. Ele é amigo. Ele é advogado. Ele é desembargador. Aleluia. 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 Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é Jeová Jirê, Deus da providência. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Jeová Shammah, o Deus que está presente. O El Elyon, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, preeminente, emanente. Ele é o Deus compassivo, misericordioso. Aleluia. Ele é o Deus bondoso, benigno. Ele é o Deus cheio de ternura. Ele é o Deus terrível. Ele é o Deus de amor. Ele é o Deus de paz, Deus de fé, o Deus de alegria. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus de geração a geração. Aleluia. E tantos e tantos e tantos atributos do Senhor. Por isso que Davi disse: em ti me alegrarei, porque eu sei de tudo isso. E saltarei de prazer. Por que eu vou saltar de prazer? Eu vou pular de alegria. Por quê? De felicidade. Porque tu és o meu Criador e eu posso te chamar de Painho. Romanos 8,15, né? Recebemos a adoção de filho, a filiação em Cristo, a qual clamamos Abba, Pai, Painho. Você pensa que todo mundo chama Deus de Pai? Você pensa que Deus quer que todo mundo chame Ele de Papai? Só chama de Papai se receber Jesus como Salvador e é adotado. Davi aqui, tendo a filiação pela fé, saltava de prazer. Por quê? Papai que é santo, que é puro, que é eterno, eita glória, me recebeu. Quem é que não salta de prazer, irmão? Sendo perdoado pelo Deus Todo-Poderoso. Kalashurikancho Kandaramahevoria. Eita, Espírito de Deus, glória a Jesus. Eu sinto um mover tão grande do Senhor. Daramancho, cancho. Abre a tua mão aí, ó. Cancho, fa. Isso tá na live, tá registrado. O Senhor tá colocando a chave do automóvel aí na tua mão, é. Aleluia. O Senhor diz assim: vou presentear. Vou na concessionária. Tirei o sono de Arraçoera. Eu vou tirar o sono do dono. E vou dizer: presentei. Deus vai marcar a hora, o dia, o local para entrar. Eita, Ele vai guiar na concessionária. O Senhor está dizendo: eu vou mostrar a foto, a imagem. E dizer assim: é esse casal. É decaio ré. Endamantriacé. Lavacharacantia. Não derrubei Nabucodonosor. Não levantei ele. Eita, caio ré, suplicante o ré. Não tirei ali o neto do trono, decante, ofá. Não disse que eu que coloco quem eu quero no poder, meu Deus. Ai, o faceia dagadog, o candeio. É badagadagachai, é dequeio, ré. Orabacandoro, minevia, sebe de revorigio, ré. Aguarde uma surpresa ainda este mês. Uma surpresa grande da minha parte. Calabaia, xarabacirre. Ei, ok, sério. Ai, Deus. Deus mostra as bandeiras do Brasil assim, ó. Ai, vou levar para São Paulo. Vou levar para o Acre. Vou levar para o Amazonas. Vou levar para o Rio de Janeiro. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Sul. Vou levar para o Ceará. Vou levar para o Amapá. Ei, ré. Onde caiu? Vai dar uma volta assim, assim no Brasil. É pra toquetequemite, ré. E dizer que eu sou. Eragaste que eu faço. É a dagadoriguiá. Grande é a vitória. Ah, Deus. Ele é o grande.
Ele é o grande remanto terigios ebedekio. Oh, glória a Deus. Alabadaya candaraya sergio reva suidergio handebastikio. Eita, Deus grande, labaia shai decaio revia nasui. Adore a Deus. Davi saltava de prazer porque sabia quem era o Senhor. Você conhece quem é Ele? Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Deus Altíssimo, El Elyon, o El Shaddai, o El Olam, Deus eterno. Ele é o Deus dos céus, o Deus da terra. Ele é o Senhor dos céus, o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso. Em Gênesis 49, 24, Ele é o poderoso Deus. Ele é o Deus de Abraão em Êxodo 3:6. Ele é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é o Eu Sou em Êxodo 3:13 ao 15. Ele é o Deus dos Hebreus em Êxodo 5:3. Ele é Jeová em Êxodo 6:3. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus zeloso em Êxodo 34:14. Ele é o Deus que a todos dá vida em Números 16:22. Ele é o Deus dos deuses em Daniel 10:17. Ele é o Deus, Ele é o eterno Deus em Deuteronômio 33:27. Ele é o Deus vivo. Ele é o Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus dos deuses, força de Israel, a rocha. Ele é o Deus que é a nossa rocha, o Deus da nossa salvação, a rocha de Israel, a rocha de Davi, em 2 Crônicas 34:3. O Deus justo, Ele é a fortaleza, o libertador, a força, o escudo, a força da salvação, a torre alta, em Salmo 18:2. Ele é a torre forte, né? Em Provérbios 10. Aleluia. Ele é o Deus da glória, Ele é o Deus da verdade. Oh, glória a Deus, Ele é o refúgio, Ele é o Santo de Israel, Ele é o glorioso Senhor, o Criador, o Senhor dos exércitos, o Senhor Salvador e Redentor, o poderoso de Jacó, o Senhor dos exércitos, o Deus verdadeiro, o grande e poderoso, o Deus de toda a humanidade, o ancião de dias, o Deus do julgamento, o Deus dos vivos, o Deus incorruptível, o Deus da paciência e da consolação, Romanos 15:5, o Deus da esperança, o Deus da paz, Pai das misericórdias, Deus de amor e paz, Deus vivo e verdadeiro, conforme 1 Tessalonicenses 1:9, o único Deus sábio, o bendito e único soberano Rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia, o grande Deus, Deus o juiz de todos, Deus o Pai, o Deus de toda a graça, o Deus único e Senhor, Senhor todo-poderoso, onipotente e o Deus dos santos profetas, aleluia. Oh, glória a Deus. Aplicando agora ao Deus das maravilhas, Jesus Cristo. Ele é a semente da mulher, Gênesis 3:15. Ele é Jeová, Ele é Siló, aleluia, ali em Gênesis 49:10. Ele é a estrela procedente de Jacó. Ele é o profeta, rocha da salvação, intermediário, ungido, o filho, o santuário, a pedra de tropeço. Ele é pedra de escândalo. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o tronco de Jessé, o renovo, uma bandeira para os povos. Ele é Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira. Ele é o meu servo, Isaías 42:1 e Mateus 12 e versículo 18. Ele é o meu escolhido, Isaías 42:1. Ele é a flecha polida, Ele é o Redentor, Ele é o anjo da presença, Ele é o Senhor que é a nossa justiça, Ele é a plantação memorável, o Messias, o juiz de Israel, o desejado de todas as nações, o varão que é o nosso companheiro, o refinador e purificador, o filho da retidão. Ele é Jesus Cristo, o filho de Abraão, filho de Davi, o Cristo, Jesus, Emanuel, Rei dos judeus, o guia, Nazareno, o Filho de Deus, o Mestre, o Filho do homem, médico, noivo, amigo dos pecadores, o amado, o semeador da semente, o Filho do Altíssimo, a trombeta da salvação, o sol nascente, o Cristo Senhor, Salvador, o Consolador de Israel, a salvação, Jesus de Nazaré, o Santo de Israel, o Verbo, Deus, a verdadeira luz, o único Filho amado,
Cordeiro de Deus, o Rei de Israel, o Mestre, aleluia, o presente de Deus, Salvador do mundo, o pão de Deus, o pão da vida, a luz do mundo, porta das ovelhas, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o vinho, ele é o Senhor e Deus, ele é o sagrado e justo, ele é o santo servo Jesus, um príncipe e um salvador, Senhor de todos, uma propiciação. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor, o libertador. Ele é Cristo Jesus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a santificação, o Senhor da glória, nossa Páscoa, rocha espiritual, Cristo a primícia, o último Adão, o segundo homem, a imagem de Deus, semente de Abraão, o amado, a pedra angular, cabeça da igreja, primogênito entre os mortos. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor, mediador, Cristo Jesus o homem, redenção para todos, semente de Davi, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, resplendor da glória de Deus, imagem expressa da sua pessoa, sustentador de todas as coisas, príncipe da salvação, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, precursor, ministro do santuário, testador, autor e consumador da fé, grande pastor das ovelhas, pastor e bispo das almas, sumo pastor, Senhor e Salvador, estrela da alva, advogado. Ele é Jesus o justo, vida eterna, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, príncipe dos reis da terra, alfa e ômega, o começo e o fim, o primeiro e o último, estrela da manhã. Ele é o amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele é o começo da criação, aquele que começou criando todas as coisas. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é a palavra de Deus, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, a raiz e geração de Davi, ele é a resplandecente estrela da manhã. Conheceu quem é ele? Aleluia. Tu tá aqui, o Espírito Santo de Deus faz falar dele, viu? Saltearei de prazer, cantarei louvores a ti, ó, ao teu nome, ó Altíssimo. Porque hoje a gente não canta para Maomé? Porque na doutrina islâmica faz ali se matar, matar o próximo. E Jesus não faz isso não. Nem Buda. Porque a gente não faz isso com os orixás? Porque os orixás fazem os homens serem mulheres e mulheres serem homens. Fazem comer animais, leva a pessoa para a catatumba, comer vísceras de cadáveres podres, hein? Leva para a imoralidade, a degradação moral do ser humano. Porque Davi não ia para Baal, não ia para Zerá? Porque Davi via o lixo que era. Por que Davi não servia a Moloque? Porque tinha que sacrificar seus próprios filhos na bandeja ardente de fogo. Davi não. Em ti me alegrarei e saltearei de prazer, porque tu não pede isso, Senhor. O que tu pede é um coração quebrantado. O que tu pede é te adorar. O que tu pede é viver em misericórdia. O que tu pede é viver na verdade, na justiça, ser justo, ser correto, amar o próximo como a mim mesmo. Então vou me alegrar de prazer em quem? Em ti. Eu cantarei o quê? Louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eita, glória a Deus. Pois quando os meus inimigos retrocederem, caíram e pereceram diante da tua face. Ou seja, Deus não livrou o inimigo de Davi. Sendo inimigo de Davi, é inimigo de Deus, é inimigo do povo de Deus, porque Davi representa Israel. E quem pelejasse contra Israel, o próprio Deus está lá em Êxodo 23, que Deus disse: serei inimigo dos seus inimigos, 23, 22 de Êxodo, e adversário dos seus adversários. E caíram, entraram em ruína, fracassaram, foram humilhados perante, e pereceram, Davi diz, e pereceram, ou seja, morreram diante da tua face. Isso quer dizer que Deus não livrou os adversários do povo de Israel. Glorificado seja Deus. Aleluia. Verso 4. Isso significa o quê? Para a igreja, que Davi aqui, símbolo da igreja do Senhor, todos vão retroceder, todos vão cair, todos vão perecer diante da face do Senhor Jesus.
Porque aqueles que são inimigos da igreja, irmãos, compra briga com o próprio Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. E o Senhor não livrará, porque não crê no sacrifício de Jesus, não crê como filho de Deus, não quer Ele como Senhor e Salvador, rejeita o senhorio dele, está entregue ao pecado. E vão, ó, bam. Quantos não estão caindo? E vão cair um bocado. Verso 4. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Olha que coisa linda. A justiça. Tu tens sustentado o meu direito, aquilo que é meu. E a minha causa. Como vale a pena ser fiel. Como vale a pena ser fiel. Davi entendia que ele estava vivo e de pé, porque era o próprio Deus sustentando o direito dele. Aquilo que é seu por direito, ou seja, aquilo que é sua justiça, é o próprio Senhor, que você tem aliança com Ele, pacto, voto de fidelidade apenas a Ele, então Ele retribui com a fidelidade dele, sustentando o seu direito. Aleluia! O Deus de Davi é o nosso Deus e não vai deixar o seu direito cair por terra, não. Por isso deve recorrer ao Senhor, e o Senhor é fiel para abençoar. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Isso aqui é muito interessante, porque o Senhor há de sentar no tribunal, viu? Vai sim. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Acontecimentos, pois Deus é Espírito, acontecimentos favoráveis e verdadeiros, atribui-se ao Senhor, a força soberana. Então Davi aqui entendia que coisas que aconteceram verdadeiras, honestas, foi a mão de Deus, o poder de Deus que trabalhou em benefício de Davi. Entendeu isso aqui? É o cabode de Deus, é a glória de Deus, é a força ativa de Deus em um movimento, seja abstrato, seja concreto. Então Davi entendeu que o Senhor sentou no tribunal e julgou a causa dele justamente. Por isso entregue suas coisas ao Senhor. Entregue, ore, entregue no nome de Jesus. E aguarde a força de Deus, o cabode aí, ó. Deus mexendo, ó, na mente, vai no papel, levanta aqui, levanta ali. E dá o direito que é seu. Aleluia. Como o Senhor fez com Davi, Ele faz com todos aqueles que têm aliança com Ele. Aleluia. Que crê nele. A força de Deus vai agir. Crê? A força de Deus vai agir. Deus vai lhe dar o direito como deu a Davi. Aleluia. Deus tem sustentado o seu direito. E Deus assentou no tribunal, julgou justamente. Deus não tem cambalagem, não tem propina, não tem caixa dois. Deus não se corrompe. Deus é imparcial. Ele não tem parcialidade. Ele não tem preferência. Não, ele vai julgar segundo a sua reta justiça. E aqueles que têm aliança com ele, que foram prejudicados, o próprio Senhor dará a vitória. Deus assim fará com os seus fiéis. Tome posse. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o nome deles para sempre, eternamente. O Senhor garante que ele só vai apagar do livro, só vai apagar da terra, aqueles que pecarem contra ele, né? Está lá em Êxodo 34, 33, não é? Deixa eu ler aqui o que o Senhor disse para Moisés. 34, 32. O Senhor só pode fazer isso se pecar contra ele. E o Senhor disse aqui a Moisés, em Êxodo 33, é isso mesmo. Cadê o versículo 19? O Senhor lhe respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti, apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu quiser, de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu tiver de me compadecer. 34, Êxodo 32 e o 32. Agora, pois, perdoa seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro que escreveste. Isso aqui é muito sério que Moisés ele pediu a Deus, né? Louvado seja Deus.
O Senhor tinha prometido a ele: vou riscar do meu livro quem pecar contra mim, Moisés. Aleluia. E Moisés disse: risca meu nome aí, Senhor. Mas não sabe nem o que estava pedindo. Glória a Deus. Então aqui o Senhor garante que Ele tem misericórdia quem quiser ter. Ele, como Davi está dizendo, tu apagasse o nome dos ímpios para sempre, eternamente. Repreendeste as nações. Por que as nações? Porque tem leis, cultura, religião, né? Artes, os costumes. E o Senhor repreendeu todas, pois está fora do padrão divino. E foi revelado através de Israel. E foi repreendido todas as nações com seus deuses, os seus ídolos. Onde tinha uma pata podre do diabo, foi repreendida ali. E Deus destruiu os ímpios, os impiedosos, os homens que não se arrependiam, ruins. E apagaste o nome deles para sempre, eternamente. Também, em Jeremias 17:13, o Senhor disse que vai apagar o nome dos pecadores, né, serão escritos na terra, como um sinal de que não são escritos no livro da vida. Jeremias 17:13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim terão seus nomes escritos no solo, porque abandonam o Senhor, o manancial das águas vivas. Isso aqui é uma alusão de que o nome não está no livro da vida, está escrito na terra. Lembra quando Jesus escreveu no chão ali em João 8? Alguns entendem que Jesus estava escrevendo o nome de todos aqueles que não tinham o nome no livro da vida, ou seja, iam ser apagados. Isso é muito sério. Então aqueles que vivem uma vida impiedosa, desumana, cruel, ruim, incrédula, nem aí para Deus, Deus vai apagar o seu nome. Apagaste o nome deles para sempre, eternamente. Porque o nome, Davi está dizendo, porque o nome te identifica, terra. O nome te diz quem tu és. Vai te caracterizar, tua índole. Se tem o teu caráter fiel ou é infiel. E aqui sendo ímpio, o nome do ímpio já dizia a podridão que ele tinha. Feito Jeremias 20, Magor Sabib, que era Pazur, que Deus mudou o nome para Magor Sabib, maldição para ele mesmo, terror para ele mesmo. E ali ele acabou morrendo, porque bateu em Jeremias e depois Deus entregou ele à morte. Então apagando o nome, é apagando o caráter maligno, é apagando a figura de Satanás naquele ser humano. Isso é muito terrível, é muito pesado. Quantos nomes de pessoas estão sendo apagados da terra? Não importa, rico, pobre, famoso, anônimo, não interessa. E Deus apaga, viu? Porque são ímpios, são covardes, são traiçoeiros. Então revela quem é e é apagado para sempre. Esse para sempre é a morte eterna. Serão separados de Deus eternamente. Por isso, muito cuidado como anda. Muito cuidado como está a tua vida. Porque se está na vida incrédula, Deus também vai apagar o nome de muita gente. Vigilância. Creia em Deus. Ó inimigo, acabaram-se as assolações. Tu arrasaste as cidades e sua memória pereceu com elas. Veja, o próprio Senhor coube ele fazer a justiça, porque a palavra do Senhor diz que minha é a vingança, eu darei a recompensa, lá em Hebreus, no capítulo 10. E o inimigo, aquele que não aceita a palavra de Deus, inspirado e conduzido pelo diabo, acabaram-se as assolações. Tu arrasaste as cidades e a sua memória também pereceu com elas. O mal que fez recaiu sobre ele. Então ninguém escapa, irmão. Davi está na composição aqui, ninguém escapa. Deus vai apagar a memória de muitos delinquentes. Olha o 7. Mas o Senhor está sentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Aleluia. Glória a Deus. Isso aqui será cumprido no julgamento lá do trono branco, em Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Os livros serão abertos, né? Vamos ler aqui, Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Vi um grande trono branco e o que estava sentado nele, de cujo rosto fugiam a terra e o céu. Só o rosto de Jesus, o céu e a terra se escondem. Será que o rosto brilha? E não se achou lugar para eles.
viu os mortos, grandes e pequenos, esses que Davi está citando lá, e não se achou, e que estavam diante de Deus, abriram-se os livros, então abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele cujo nome não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso é terrível. Davi diz, mas o Senhor está sentado perpetuamente. Satanás tentou pelejar e arrancar. Não. Perpetuamente. Já preparou seu tribunal para julgar. E olha o que vai acontecer. Milhões, bilhões de seres humanos lá no tormento serão tirados de lá para serem julgados. E tudo o que fizeram está escrito. E Deus vai cobrar tintim por tintim. Deus vai cobrar cada incredulidade, Deus vai cobrar cada mentira, cada adultério, cada prostituição, cada roubo, cada furto, cada homicídio, matricídio, feminicídio, infanticídio, patricídio, parricídio. Aleluia. Genocídio, a tentativa de exterminar uma nação inteira. Deus vai cobrar cada feitiçaria, Deus vai cobrar cada bruxaria, cada magia, cada adivinhação. Crente. Deus vai cobrar cada música cantada para os demônios, para o diabo, cantada para os próprios seres humanos, cada sensualidade, cada pornografia. Deus vai cobrar cada timidez, cada mentira proferida. Deus vai cobrar cada blasfêmia, cada calúnia, cada perjúrio, cada injúria, cada difamação, cada falso testemunho, crime após crime. Aleluia. Deus vai cobrar cada glutonaria, cada soberba, arrogância. Deus vai cobrar cada rancor, amargura, ressentimento na alma, vai ser cobrado. As obras, tudo que fizeram, cada sensualidade, cada palavrão, palavra chula, palavra podre. Deus vai cobrar cada desobediência aos pais, cada desobediência às autoridades. Vai cobrar das autoridades com leis corruptas. Vai cobrar daqueles que assassinaram os cristãos. Oxe, você tá brincando, é? Aleluia. Ninguém quer ler isso aqui não, né? Ninguém quer ler. Ninguém quer ler não. Aleluia. Mas aqui sou eu abrindo a Bíblia, viu? E citando o Salmo de Davi. Em Apocalipse vai ser Jesus, olha, abrindo o livrão, olha. E tu que me assiste, e eu que estou pregando. Não, ali em Apocalipse 20 são os ímpios. Então aqueles que vão morrer sem Jesus, olha. Até quem pode estar me assistindo pode morrer querendo saber de Jesus. Mas naquele grande dia ninguém vai escapar não. Olha, pá. E o livrão vai ser aberto. Aqui é o púlpito. Ali é o trono que vai ser, ó. Pá. E é melhor vir para Jesus agora. Correr aos pés dele agora. Que ali não vai ter tempo mais não. Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo. Não tem mais chance. Ele assentou no seu tribunal e preparou o tribunal para julgar. Ui, ui, ui. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, fará juízo aos povos com retidão. A lei dele, o governo dele vai reinar para sempre. Aleluia. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. A opressão do diabo, a opressão do pecado não existirá mais. Porque o Senhor lançará Satanás, a morte e o anticristo para o lago de fogo, não é? O falso profeta. E o pecado vai acabar. Então todo oprimido, debaixo dessa opressão, esse peso, esse jugo de pecado, o próprio Jesus será esse alto refúgio, esse esconderijo, esse abrigo, essa cobertura para todo oprimido crente na hora da angústia, da tormenta. Aleluia. Em ti confiarão, sem medo, sem risco, sem perigo, os que conhecem o teu nome. Olha, voltando aqui, ó. O nome de Deus revela o caráter, a personalidade de Deus, quem Ele é. Por saber quem Ele é, vão confiar, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam.
está buscando Deus, Ele nunca vai te desamparar. Estarás amparado, protegido, resguardado, aleluia, apoiado, ajudado, beneficiado. O Bolsa Família não te ajuda não? O Senhor vai te ajudar, tu tem auxílio do céu. Finalizando, cantai louvores ao Senhor, elogia a Ele, cante elogiando a Ele, que habita em Sião. Sião aqui é Jerusalém. Anunciai seus feitos entre os povos. O Senhor ainda não está habitando em Sião, literalmente, pois Jesus aqui vai habitar, né? Quando Ele vier com a sua glória e vier com a sua igreja, Ele vai habitar. Mas na época de Davi, a glória de Deus em Jerusalém, mas o Senhor aqui fará glória. Pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Ou seja, Deus, por isso que falei, Deus vai cobrar cada sangue derramado, cada vida que foi desperdiçada, inocentes sendo assassinados. E Deus não esquece o grito dos aflitos. Tanto é que lá em Êxodo 23, ele diz que quando o aflito gritasse por ele e algum judeu oprimisse, Deus ia cobrar. E Deus não esquece, ó. Deus não tem amnésia, Deus não tem mal de Alzheimer. Deus não esquece dos gritos dos aflitos. Está aflito, está ansioso, agoniado, está gritando, Deus não esquece. Ele lembra, glória a Jesus. Pois Davi era um aflito. Jesus também sentiu aflição e Deus ouviu o clamor do próprio filho. E Deus não se esquece e Ele escuta o clamor dos aflitos no nome de Jesus. Você não pode esquecer que é sempre o nome de Jesus agora. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê a aflição que me causam aqueles que me aborrecem. Tu que me levanta das portas da morte. Porta da morte aqui é o mundo dos mortos. E Davi diz, tem misericórdia. Lembre que a misericórdia de Deus não é feita a nossa. A misericórdia é como do ventre da mulher. Davi diz, tem misericórdia de mim. Ele está dizendo, lembre, Senhor, que eu fui criado por Ti. Eu saí de Ti, o sopro de vida. Vê a aflição, a angústia, a ansiedade que me causam aqueles que me aborrecem. Estão sendo usados pelos demônios, estão me aborrecendo. Aí Tu que me levanta das portas da morte, ou seja, Tu que me dá livramento da morte. Então Deus é aquele, para aquele que é fiel, que tem aliança com o Senhor, Ele é aquele que tem misericórdia, como foi com Davi, olha. E cobrando daqueles que estão te aborrecendo, te irritando, que está dando lugar para o demônio, né? Ou para os demônios. E livra da morte. Sabe, livramento de morte aí, em nome de Jesus. Deus ainda te quer na terra, para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Contar aqui na porta de Sião era justamente nas portas da cidade de Jerusalém. A promessa de Davi. Ó Senhor, cobra dos que me aborrecem, Tu que me livra da morte, porque eu quero contar os teus louvores para Jerusalém. Então é um benefício muito grande, Deus, cobrar daqueles que estão nos aborrecendo, Deus nos livrar da morte, e a gente promete, eu vou cantar, Senhor, na tua igreja, eu vou cantar, Senhor, me protege aí. As gentes enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado ficou o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios aqui, eles são enlaçados em suas próprias redes. Davi está dizendo, os povos incrédulos, os meus inimigos, eles caíram na própria cova que fizeram. Por quê? É mexer com um fiel a Deus, é Deus permitir que dessa sepultura crente. E o Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Olha como Deus é conhecido pelo julgamento que fez. Veja que toda a pregação lembra da punição de Deus. Puniu Caim, porque matou Abel. Puniu Satanás, né, que se rebelou no céu, expulsou com a terceira parte dos anjos. Puniu Caim, que matou o irmão. Foi ali na torre de Nimrod, na cidade de Babel. Confundiu as línguas e acabou aquela construção. Guardou Noé dentro da arca com as famílias. 8 pessoas escaparam. Os ímpios foram mortos, os animais escaparam. Guardou Abraão. Puniu o faraó porque ele mexeu em Sara, meteu praga. Foi em Abimeleque em Gênesis 20, porque tocou em Sara. E Deus disse que ele ia morrer tudo que era dele. Juízo de Deus. Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Puniu o faraó com as 10 pragas no Egito. Puniu os judeus, os hebreus corruptos,
matando e vendo serpentes, abrindo terra, ferindo de morte, fazendo rodar 40 anos os incrédulos. Veja, os juízos do Senhor, Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu, Soló escapou, puniu a mulher de Ló, virou uma estátua de sal. Então, o Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Abriu o Mar Vermelho, engoliu o faraó e o exército, hein? Só chumbo grosso. E mais juízos do Senhor, punições. Por quê? Deus, ele é longânimo. Ele quer que o homem se arrependa. Mas essa longanimidade é desprezada. E Deus, ele não pode passar mais a mão. Veja bem, nem todo acidente ou calamidade que sobrevém ao homem pode ser chamado de juízo de Deus. Os juízos sempre são enviados após muitos atos de misericórdia e longanimidade da parte de Deus para com os rebeldes. Quer dizer que Deus demora. Ele julga e envia o castigo somente quando é necessário para que sua vontade seja cumprida entre os homens e para exercer seu justo governo na terra. Quando Deus julga, seu propósito é fazê-lo. Seu propósito, ao fazê-lo, é claramente visto. Não há causas naturais a que se possa atribuir tais julgamentos, como o dilúvio de Noé, como falei, a destruição de Sodoma, os selos, as trombetas e as taças de Apocalipse 6, 8, 9 e 16. Quer dizer, Deus dá tempo, misericordioso, longânimo, e os pecadores aprontam, fazem o que querem, não se arrependem. Agora eu vou dar um basta. Juízo de Deus, crente. Então Deus é conhecido pelos juízos que ele fez. E cuidado, que a ira de Deus dura só um momento, viu? Aleluia, é um momento terrível. Veja os tsunamis, maremotos, os ciclones, vulcões que devastaram cidades. Veja onde Deus mexe no vento, Deus mexe na terra, os meteoros que vão cair, aqueles que já caíram. Vem o clima, o sol esquentando, e tanta coisa na terra. É para o homem acordar e dizer que existe um santo e um soberano governando. Aleluia. Os ímpios serão lançados no inferno. Sim, todas as gentes que se esquecem de Deus, não pensam em Deus, não lembram de Deus, e é ímpio. E a morada deles será no inferno, lugar dos mortos, lá no Sheol, lá no Hades. Terrível será esse momento para todos esses que não lembram de Deus, vivem como se Deus não existe, vivem desprezando Deus, não se importam com Deus e desprezam o que Jesus fez na cruz. O lugar deles é o inferno. Porque aqui eu tinha que falar do inferno, né? Mas o vídeo vai ficar muito extenso. Mas lugar do inferno é lugar de Satanás, seus demônios e dos homens ímpios. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se frustrará perpetuamente. Você está necessitado? Todos nós somos necessitados de tantas coisas e nós não seremos esquecidos para sempre. Deus se lembra dos necessitados. Aleluia. Seja o que for, Deus proverá o que está faltando. Toma posse, porque Ele provê em Cristo Jesus para todos aqueles que são fiéis. E a expectação dos pobres se frustrará perpetuamente. Nem a expectação, ou seja, a expectativa do pobre se frustrará perpetuamente. Somos pobres, necessitados e dependemos do Senhor. E não ficaremos frustrados, decepcionados. Não, recebe aí a esperança. Vai mudar. O quadro vai mudar. Essa situação Deus vai desfazer. Vai assim, desvanecer, feito fumaça. Olha. Deus é Deus de virar a página. Aleluia. E honrar a sua fidelidade, terra. E terminando, levanta-te, Senhor. Não prevaleça o homem e sejam julgadas as gentes diante da tua face. Infundem-lhes temor, Senhor, para que saibam as nações que não são mais do que homens, não são deuses, são apenas de carne e osso, são pó, não são nada. Levanta-te, Senhor, ergue-te, aleluia. E aqui a gente fecha com esse salmo tremendo de Davi, esses ensinamentos que Deus se levanta assim e vai mostrar ao homem que ele é pó e ele é cinza, que ele não é nada. E que o homem precisa do Senhor, do seu Criador, enquanto se pode achar. Aleluia. Deus é Deus tremendo. Aleluia. Ele é Deus que suprirá as necessidades dos aflitos, não abandona os oprimidos, porque vai lá e socorre. Oh, glória a Jesus. Deus é um Deus fiel. Que
Que o Espírito Santo de Deus possa ter te iluminado. Você que veio até aqui assistindo, concluindo aqui o Salmo 9. Se Deus quiser, vamos entrar no Salmo 10, com a graça do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, crente. Deus é fiel. Medita aí, toma posse dessa palavra, dessa mensagem, do que Deus iluminou, e Deus vai te iluminar mais ainda. Ore comigo. Pai bondoso, Deus de Davi, obrigado, Senhor, pela tua revelação. Tu és fiel. Toda a honra e toda a glória, Senhor, te damos. Seja o teu nome, Senhor, engrandecido mais do que nunca. Fala, Senhor, fortemente com cada um, Senhor, que estava assistindo, Pai. Da noite tranquilo, o sono reparador fique conosco. Nos ajude, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Você que ainda não é crente, você que ainda não é convertido, não é cristão, dobre o seu joelho, peça perdão dos seus pecados ao Senhor, use a sua fé, medite nessa mensagem. Deus vai abrir os livros, os ímpios serão lançados no inferno. Todas as gentes que se esquecem de Deus, que não precisa de Deus para nada, mas naquele dia vai sentir o amargo desse esquecimento do Todo-Poderoso, porque Deus também esquecerá deles lá no lago de fogo. Então dobre o seu joelho, reconheça Jesus como o único Senhor e Salvador, e suficiente Salvador. Dobre o joelho, peça perdão, peça que escreva seu nome no livro da vida, procure uma igreja mais próxima à sua casa, fale que se converteu, recebeu Jesus como Salvador. E você que já é cristão, fica firme na rocha. Muito cuidado, anda perseverando. O Senhor não vai desprezar você que está aflito, necessitado. O Senhor vai lhe socorrer e vai dar vitória, em nome de Jesus. Amém? Não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Fica na paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Fique na paz, crente. Deus te abençoe. Se Deus quiser e eu viver, voltaremos para fazer mais uma live do Salmo 10. Beijo teu coração. Fica na paz do Senhor. Glória.